Bom dia a todos. Essa é uma videoaula para os sétimo anos, tá? E nós vamos usar o livro História, Sociedade e Cidadania do sétimo ano, do Alfredo Bolos, tá? Esse capítulo que nós vamos ver agora é o terceiro capítulo, tá? Então, olha só, nós estamos trabalhando nesse capítulo a Europa feudal. O que a Europa feudal era? Era composta de vários reinos. Você ainda não tinha uma definição muito certa do que eram as fronteiras entre os reinos, tá? O rei era um rei fraco, os reis eram reis fracos, porque eles não tinham exército, dependiam dos outros nobres para protegê-los, tá? E esses nobres, para proteger o rei, eles recebiam terras, tá? E esses grandes lotes de terra eram chamados de feudos. Então, esses nobres que ajudavam o rei em troca de terras, eles eram chamados senhores feudais. Além das terras, desses grandes lotes de terra, esses senhores feudais, eles também eles ganhavam títulos de nobreza. Então, por exemplo, um determinado tamanho de terra, tá? Um ducado, por exemplo, ele ganhava esse ducado e recebia o título de duque, né? Se ele fosse um pedaço muito grande, um principado, por exemplo, ele recebia o título de príncipe. E assim por diante. Tá? Então ele recebia essas duas coisas em troca da ajuda para o rei. Tá? As pessoas que moravam nessas terras, tá? Não era o senhor feudal que trabalhava, eram as pessoas que trabalhavam lá. Tá? Os senhores feudais que trabalhavam não trabalhavam nessas terras. Então, as pessoas que trabalhavam na terra eram chamados de servos. Esses servos, eles não eram escravos, porque eles não podiam ser vendidos, mas também não recebiam salários, tá? E ainda pagavam impostos. E era uma vida muito dura. Só que essa Europa feudal ocorreu alguma coisa que mudou essas coisas, tá? Uma das coisas que aconteceu foram as invenções, tá? As pessoas, para cultivar um determinado campo, né, para plantar naquele campo, elas faziam tudo manualmente, um trabalho muito duro. Só que começaram a ter algumas invenções, tá? Na página 46, que começa o nosso capítulo 47, tá? Principalmente na 47, mostra um desenho, é um arado. O arado serve para abrir a terra, abrir sulcos na terra para facilitar o plantio. Então, o que a gente pode pensar com isso? Antigamente, a terra era toda cortada manualmente. Com essa ferramenta, puxada por bois ou cavalos, substitui vários trabalhadores. Tá? E embaixo tem uma porção de rodas, de círculos. Estão vendo? Esses círculos têm assim: aveia, trigo, repouso. Repouso, aveia, trigo. Trigo, repouso, aveia. O que quer dizer esses círculos? Que além de usar novos maquinários na roça, eles passaram a deixar períodos, trocar o que eles plantavam e deixar certas partes da terra descansando. Isso aumentava a produção. Bom, então as ferramentas e essa rotação na produção, no plantio, aumentou a produção de alimentos. Se aumenta a produção de alimentos, aumenta também a população. Tá? Então aumentou a produção de alimentos, aumentou a população, as pessoas morrem menos, têm mais filhos e tal. Só que aí o que acontece? Se diminuiu o número de pessoas para trabalhar e aumentou o número de pessoas na roça, passou a faltar trabalho. E essas pessoas tiveram que sair da roça. Então elas saem da roça e vão para as cidades. Tá? Então essa é uma grande mudança. Tanto que nós vimos da outra vez que nós trabalhamos o renascimento urbano, estão lembrados? Que é justamente a saída das pessoas da roça para a cidade. As cidades passam a ter importância. Tá? Na página 49 está falando justamente isso, a volta do funcionamento das cidades e do comércio, que nós já trabalhamos, tá? Na 48 e 49. O comércio volta a funcionar
para alimentar essas cidades. E na página 49 mostra as principais rotas comerciais. Na página 50 está falando das feiras, tá? Onde eram comercializados esses produtos, das cidades novas e cidades antigas. As cidades antigas praticamente estavam vazias. E as cidades novas são aquelas que começam a crescer depois dessas mudanças na área comercial. Fala na página 51 dos comerciantes e artesãos. Tá? Os comerciantes, né, faziam um comércio, ficaram ricos. Esse comércio, essas feiras deles eram feitas junto aos muros das cidades, que eram chamados de burgos, e esses comerciantes eram chamados de burgueses. E também está falando de artesãos. Por que artesão? Eles faziam artesanato, coisinha bonitinha e tal, também. Mas esses artesãos, eles eram o que nós consideramos fábricas hoje. Só que eles faziam coisas assim, manualmente, com ferramenta tão simples, que não poderia ser considerado fabricação, mas tipo um artesanato, um trabalho mais rústico. Mas eles faziam roupas, faziam calçados, faziam armas e eram considerados artesãos. Com o tempo, esses artesãos, eles começam a se juntar em corporações. Por que eles se juntavam em corporações? Para combinar preço, que era o chamado preço justo. Tá? O preço justo era um preço que era bom para o comerciante, era bom para quem comprava também. Nessa época ainda era pecado ter altos lucros. Né? Então, eles juntavam para combinar o preço justo, juntavam para comprar material mais barato e tal. E essa união desses trabalhadores, dessas ligas, tá? Acaba dando grande força para esses artesãos. Eles começam a ficar muito poderosos. Tá? Nessas oficinas, tá? Havia um mestre, que era o dono do conhecimento, geralmente o dono da oficina. Os jovens chegavam lá e eram aprendizes. Eles trabalhavam em troca da alimentação e de aprender uma profissão. Tá? Com o tempo, eles se tornavam oficial e até virar o próprio mestre. Tá? Na página 52, está falando como as cidades começam a lutar por sua própria independência, tá? Porque elas geralmente estavam nas terras daqueles senhores feudais, e os senhores feudais queriam mandar também nas cidades, e as cidades começam a brigar para se tornar independente. Tá? Então são várias batalhas. Inclusive aparece naqueles filmes, né? Aquelas batalhas que as pessoas tentam entrar nas cidades, que são muradas e tal. Na página 53, está falando sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas? Tá? As cruzadas foram expedições convocadas pelos papas ao longo de 5 séculos, cerca de 500 anos. A desculpa dessas cruzadas era libertar a cidade de Jerusalém da mão dos árabes. Na realidade, a cidade era dos árabes. Né? Então, a desculpa era libertar a cidade de Jerusalém dos árabes. Mas por que justamente a cidade de Jerusalém? Para quem assiste um pouquinho de TV, vocês vão notar que a cidade de Jerusalém até hoje é motivo de guerras lá no Oriente Médio. Por um motivo simples. A cidade de Jerusalém ela é sagrada para os católicos, para os cristãos, de maneira geral, porque lá considera que tem o túmulo onde Jesus foi enterrado. Ah, professor, mas Jesus ressuscitou. Realmente, na história, na Bíblia, fala que Jesus ressuscitou. Mas primeiro, ele foi sepultado e ele saiu desse túmulo. Então, a cidade de Jerusalém teria o chamado Santo Sepulcro. É uma cidade sagrada também para os judeus. Por quê? Lá estaria o Templo de Salomão, que foi destruído. E o que tem hoje lá? Não tem mais o Templo de Salomão. Então, o que tem? Nesse local, que era o Templo de Salomão, ficou a base do templo, o muro do templo, que é chamado Muro das Lamentações, que o pessoal vai até hoje rezar lá, fazer as suas orações, os judeus. E é também considerado um local sagrado para os muçulmanos.
porque o líder dele, Maomé, teria saído de lá, tá? Teria sido levado aos céus. Ele não morreu, ele foi elevado aos céus. Por isso que a cidade de Jerusalém é tão sagrada assim, tá? Vamos dividir esse vídeo em 2 vezes para não ficar muito longo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.